galera! Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida em relação às variações da primeira lei de Mendel. Será que sempre que a gente escuta falar na primeira lei de Mendel, padrão da primeira lei de Mendel, a gente tem sempre um alelo dominante, sempre um alelo recessivo? Então, vem com a gente que a gente explica mais. Bom, pessoal, quando a gente está falando de primeira lei de Mendel, o padrão básico dela é ter um alelo dominante e um alelo recessivo e um padrão de dominância e recessividade que nós chamamos de simples. Quando nós alteramos esse padrão, nós falamos em variações da primeira lei ou variações da proporção mendeliana, né? E aí a gente tem duas variações aqui importantes: a dominância incompleta ou genes, né, ou padrão sem dominância, e a codominância. Quando nós estamos falando em dominância incompleta, nós não temos genes recessivos ligados a essa característica. Então foge do padrão da primeira lei. Eu falo de dois genes dominantes, aonde eu tenho um fenótipo intermediário quando os dois estão juntos. Então vamos usar aqui de exemplo as flores da planta maravilha. Eu posso ter flores vermelhas, brancas e rosas. Mas como assim eu tenho três fenótipos se eu tenho apenas dois alelos, o alelo vermelho e o alelo branco? Bom, eles obedecem esse padrão de dominância incompleta. Vamos seguir aqui o padrãozinho dos experimentos de Mendel. Na minha geração parental, eu vou pegar uma planta com flor vermelha e uma planta com flor branca. Como eu não tenho alelos recessivos, essa flor vermelha, ela vem de uma planta que ela é vezão-vezão. E essa flor branca vem de uma planta que é bezão-bezão. Quando eu tenho o meu cruzamento aqui da geração parental e a formação da geração F1, essa plantinha aqui ou doa o vezão ou doa o vezão. Então ela vai doar e compartilhar com as plantas filhas um vezão. E essa planta é a mesma coisa, né? Só que ela só tem bezão. Então ou ela doa o bezão ou ela doa o bezão. Então, obrigatoriamente, ela vai colaborar com o genótipo das filhas com um bezão. Então, a minha geração F1, a minha geração híbrida, ela é vezão-bezão. E ela nem é vermelha e nem branca. Quando esses dois genes com dominância incompleta estão juntos, eu tenho a produção de flores rosa. E é aí que a gente foge do padrão da geração F2. Vamos fazer esse cruzamento aqui da geração F1. Então eu vou colocar aqui uma planta vezão-bezão, onde ou ela pode doar o alelo vezão ou o bezão. E uma outra planta vezão-bezão, onde ou ela pode doar o alelo vezão ou o bezão. E quando nós temos essa combinação, nós temos vezão-vezão, vezão-bezão, vezão-bezão e bezão-bezão. E quando eu tenho o encontro do vezão com o bezão, ela não vai nascer vermelha ou branca, ela vai nascer rosa. Então nós vamos ter uma alteração da proporção da geração F2, que normalmente é 3:1. Nós vamos ter 1:2:1, ou seja, 25% vermelha, 50% rosa e 25% desses descendentes que nascerão brancos, certo? Então essa que vai ser a minha alteração. Agora, quando eu pego aqui o meu processo de codominância, se eles são codominantes, os dois dominam. Quando os dois alelos dominantes estão presentes, eu enxergo a expressão dos dois. E nós usamos o exemplo das vacas do tipo Shorthorn, que tem o chifre curto, né? Essas vacas, gente, elas podem ser inteira vermelha, inteira branca ou branca e vermelha. Malhada elas nascem, né? Que nós chamamos de ruão. Então, na minha geração parental, se eu pegar um boi vermelho e cruzar com uma vaca branca, vezão-vezão, bezão-bezão, eu tenho praticamente a mesma coisa que eu tinha ali, né? Então, o boi só doa vezão
a vaca só doa bezão. E todos esses filhotes da geração F1 serão malhados, né? Serão do tipo ruão. Então, eu enxergo as manchas vermelhas e as manchas brancas no seu pelo. E eu costumo lamentar essa situação, porque ia ser muito legal a gente ter uma vaca rosa, né? Mas não acontece. Então a gente vai ter ali uma vaca mesclada, vermelha com branca, né? E se eu pegar para produzir a minha geração F2 com um cruzamento de 2 do F1, igual a gente fez antes, nós temos aquela mesma situação. Mas ao invés das flores serem rosa, aqui no caso do vezão-bezão, eu tenho as vacas aí, né? E os bois que nascerão ruão, né? Então, eu tenho aqui 25% do nascimento de bois e vacas vermelhas, 50% que vão nascer malhadas e 25% que nascerão brancas. Então a principal diferença é que na dominância incompleta eu gero um terceiro fenótipo que eu não enxergo na geração parental. E na codominância eu gero um outro padrão fenotípico que eu enxergo na geração parental. Eu enxergo o vermelho, eu enxergo o branco nessa característica codominante que nós temos aqui em F1. Beleza? Então, espero ter ajudado, bons estudos e até a próxima aula, galera!